Os meus próximos convidados, mãe e filho, viveram 10 anos de sobressalto devido aos problemas de saúde do pequeno Pedro. Mas deixemos que sejam eles a contar a própria história. Pedro, filho mais novo de Dora Ferreira, foi sempre uma criança com problemas de saúde. A primeira crise asmática apareceu quando tinha apenas 1 ano e, a partir daí, as doenças respiratórias nunca mais deram tréguas. Ele andava sempre medicado, nunca mais largou a medicação e depois constipava-se com a maior das facilidades. Qualquer coisinha, qualquer mudança de temperatura, ele ficava logo doente. Eram sucessivas crises. E só no verão é que ele tinha algum descanso. Portanto, no verão, com a praia, ele tinha algum descanso. O sistema imunitário de Pedro era muito débil e por isso estava sempre doente. Desde muito cedo, foi submetido a inúmeros exames e a medicação era a única forma de amenizar os sintomas que o atormentavam. Lembrava-me sempre que tinha de tomar imensos remédios. E como não gostava muito, eu achava que era demasiado. Ele fez seguido 10 antibióticos diferentes e nada fazia efeito para ele. O menino foi operado aos adenoides, o que o fez melhorar bastante, mas isso foi insuficiente para acabar de vez com os problemas de saúde que lhe roubavam a qualidade de vida. E a verdade é que, ao longo do crescimento, Pedro acabou por ser privado de viver a infância com normalidade. Não podia correr, era logo a principal. Começava a correr e depois começava a ficar com falta de ar. Começava a perder ar com muita rapidez. Também tinha de ter cuidado com a alimentação, porque se comesse alguma coisa que continha lactose, ficava logo mal. As intolerâncias alimentares, aliadas às doenças respiratórias, tornavam-se difíceis de suportar. Para além disso, os anos de medicação excessiva provocavam reações cada vez mais graves. Faz uma reação no estômago, foi de tal maneira agressivo que ele passa a tossir ainda mais. Que ele não podia comer nem beber um copo de água. Sempre que bebia qualquer coisa, tossia muito mais. E é aí que descobrem que ele está, de facto, com um problema no estômago, ou que desconfiam, e que faz uma endoscopia com 9 anos. Pedro estava na iminência de ser operado de novo quando a mãe foi aconselhada a recorrer à medicina tradicional chinesa. Porém, levantava-se a dúvida, após anos de insucesso com os tratamentos na medicina convencional, seria esta a luz no fundo do túnel? Eu já tinha visto o Dr. Pedro Choi na televisão a falar, mas nunca pensei, não sei, nunca me passou pela ideia colocar o Pedro a fazer tratamentos. Mas quando falei nisso ao meu marido, depois tive de lhe dizer o que é que ele achava, ele achou logo muito bem. Porque como ele não gostava, ele detestava que ele tomasse tantos medicamentos. Ele tomava uma carrada de medicamentos. Disse, o que é que nós experimentamos? Olha, não temos nada a perder e vamos ver. E já aqui tenho a Dora e o Pedro. Olá, os dois, muito boa tarde. Boa tarde. Isto não é um percurso fácil de lembrar, pois não, Pedro? Não. Nada mesmo fácil de lembrar? Não, já foi há muito tempo. Para aí dos 2 anos já tinha estes problemas e... Ou seja, tu não te lembras o que era, naquela fase em que eras muito pequenina, agora já tens outra idade, tens 12 anos, 12, não é? 12. Mas naqueles primeiros anos de vida tu não te lembras do que era estar bem? Não me lembrava. De poderes brincar com os outros garotos, correr, saltar, pular, jogar à bola? Era uma coisa que era muito difícil naquela altura. Com tantos problemas e falta de ar, eu mal conseguia correr. Conseguias ir à escola e estudar? Sim, mas ao princípio faltava muito à escola por causa destas crises. E porque ias muitas vezes ao médico e estavas muitas vezes doente, não é? Sim. Ele, quando faltava, ele para já sempre testou faltar, mas quando faltava, eu tinha sempre o cuidado de ir para ir à escola buscar os trabalhos. Portanto, ele faltou durante a fase de jardim de infância, aí não tinha grande problema. Sim. Mas depois, durante a fase da primária,
eu todos os dias ia ao fim do dia ter com a professora e a professora passava-me os trabalhos e ele fazia em casa, porque ele chegou a estar semanas em casa. E a Dora fazia de professora assistente em casa. E ajudando, não é? Sim, e ajudando. Porque ele foi sempre muito bom aluno. É isso que eu ia dizer, porque eu sei que o Pedro é muito dedicado à escola, ou seja, não era pelo facto de ter uma saúde fragilizada que ele descurava a escola de modo algum. Ele passava por cima. Ele só não ia mesmo quando não podia ir, quando colocava os outros em risco também de contágio, né? Porque ele fazia infecções respiratórias, estava ali por tudo e por nada. Por tudo e por nada. Tinha o sistema imunitário muito debilitado. Portanto, bastava que alguém tossisse ao lado dele ou tivesse engripado. Para ele ficar doente. Umas horas depois aparecia. Portanto, ele aparecia doente. Eram uns invernos normalmente sempre muito pior no inverno. Eram os natais e os carnavais. Sempre... Ou seja, sempre a tomar medicação, sempre em casa. Sempre. Alguma vez se percebeu, com tanta coisa que este menino fez, agora já não és menino, já és um rapaz, mas na altura este menino, com tanta coisa que se fez, alguma vez se percebeu porque é que ele tinha esta saúde tão frágil? Porque é que o sistema sistema respiratório, sim, a imunidade, sei lá, o quê? Isto é hereditário, penso eu. O meu avô era asmático. Curiosamente, nem a minha mãe, nem nenhuma de nós teve este problema, inclusivamente a irmã. Portanto, no primeiro ano de vida houve algumas restrições até alimentares, aquela introdução do peixe, do ovo, tudo mais tarde. O próprio leite, assim que deixou de ser amamentado, passou para leites hipoalergénicos para evitar que ele viesse a ter algum problema. Mas ele, quando teve a primeira crise de asma, ele teve com 1 ano e meio, eu nem sequer percebi o que era. Não percebi, não sei como. Só percebi que ele estava aflito. Estava aflito com qualquer coisa e eu pensei que fosse até uma laringite, uma faringite, qualquer coisa. Levei-o para o centro de saúde porque achei que era uma coisa... Não era normal, ele tinha 1 ano e meio. E assim que cheguei ao centro de saúde, ele foi transferido imediatamente para o hospital. Passou um dia inteiro no hospital, teve que fazer oxigênio e aí disseram-me logo, olha, que ele é asmático. Portanto, o que não apareceu na minha filha acaba por aparecer nele. E depois, com o excesso de tratamento que fez, ele de facto reduz muito as crises. Reduziu as crises de falta de ar. Claro, quando corria muito, ele gostava de jogar à bola, como todos os miúdos. Como qualquer garoto, não é? Ele andou no jardim de infância, que é num meio rural, tinha muita terra, ele gostava de brincar com os carrinhos na terra. Aquelas coisas eram todas altamente agressivas para ele. Volta que na vida ficava em casa e pronto. Depois não havia aquele cuidado, ele não tinha o cuidado de lavar as mãos, mexia no nariz, mexia na boca, pronto, aquilo, o pó... Eras uma verdadeira flor de estufa. Era. Eu tinha vontade de comprar aquelas redes e deixá-lo dentro da rede. Deixá-lo que ele ia para a rua assim, se pudesse. Então, em que momento? Porque vamos lá ver, eu percebi ali pela reportagem, Dora, que foram muitos anos, mas muitos anos de um sofrimento que, quer dizer, é muito sofrimento para alguém tão jovem. Fazer uma endoscopia aos 9 anos. Sedado, está bem, sim, mas não deixa de ser uma endoscopia aos 9 anos. Fazer medicação em quantidades que, por fim, já estava, como eu ouvi dizer, queimado, não é? Ele fez um dos medicamentos que ele faz numa das crises. Faz-lhe uma queimadura no esófago que demorou imenso tempo até se perceber o que é que era, porque como ele tossia e ele já de si tossia com qualquer coisa, foi feita cortisona, tudo e mais alguma coisa, claro. E ele a queixar-se com dores no peito e nós na altura aflitos, não é? Uma dor no peito, nunca pensámos que fosse, eu nem sabia que podia acontecer problemas de estômago podiam dar aquele tipo de tosse, ele já não podia beber água. Ele bebia um copo de água e tossia. Isto foram, portanto, de novembro até fevereiro, sempre até que alguém percebeu que era dali. Que era dali. Dora, e quando é que surge o Dr. Pedro Choi na vossa vida, a medicina tradicional chinesa? Surge através de uma irmã que eu tenho, que é jornalista, e a fazer um artigo. Ela trabalha numa revista feminina e faz um artigo e entrevista o Dr. Pedro e faz investigação. E ao fazer... portanto, o tema que ela ia tratar nada tinha a ver com isto. Tinha a ver com emagrecimento, mas ela viu e disse... Isto era capaz de ser bom. E ligou-me e eu fiquei a pensar naquilo. Fiquei a pensar e claro, tinha que falar com o pai. Claro. O pai achou logo ótimo. O pai, tudo o que fosse largar os medicamentos... Para ele era uma ótima solução. Já vamos saber então como é que acontece. Primeiro, perceber o que é isto da medicina tradicional chinesa e depois perceber o percurso feito aqui pelo nosso Pedro para hoje, felizmente, estar aqui numa situação bastante diferente. Eu acho que nós estamos aqui a falar de medicina tradicional chinesa, mas eu acho que para que os espectadores lá em casa saibam melhor do que estamos a falar, vamos ver então uma reportagem para que perceba exatamente que
Que técnicas são estas? Vamos ver. A medicina chinesa tem várias áreas de ação. Aquela que é mais conhecida no Ocidente é a acupuntura. E é porque é o mais diferente da medicina que é feita cá no Ocidente. No entanto, para além da acupuntura, há que considerar a fitoterapia chinesa, ou seja, remédios de plantas medicinais chinesas, o tuiná, depois também outras técnicas semelhantes à fisioterapia, o caso do Tai Chi Chuan, que também é inspirado nas artes marciais. Toda e qualquer doença pode ser efetivamente tratada pela medicina chinesa. O caso das enxaquecas, das asmas, das artroses, portanto, qualquer tipo de doença respiratória, musculoesquelética, ou seja, qualquer tipo de doença. E com uma particularidade, é que nós o que tratamos é sobretudo a causa e não apenas o sintoma. Vim basicamente porque as enxaquecas me tinham alterado. Tinha com elas perdido muita qualidade de vida. Através dos medicamentos que tomava era muito complicado e fundamentalmente eles não me faziam nada. E vim só para dizer que por que não experimentar este tipo de tratamento. Passado este tempo, posso dizer agora que recuperei a minha qualidade de vida. Em 2010 foi-me diagnosticada uma artrose, porque realmente tinha imensas dores no joelho, estava inchado, joelho esquerdo. Recorri à medicina ocidental, na fisioterapia, que teve algum resultado, mas muito pouco, e tendo conhecimento, nomeadamente para coisas ósseas, a medicina chinesa era boa, depois recorri à medicina chinesa e foi fantástico. Ao fim do mês eu já fazia praticamente a minha vida toda normal. Às vezes temos um conceito não preciso daquilo que pode ser a medicina chinesa. A acupuntura não é dolorosa. Digamos que o mais certo que um doente tem quando faz um tratamento é não sentir as agulhas. Muito raramente poderá sentir uma agulha, mas se sentir, será estilo picadita de mosquito. Bem, e já temos connosco o Dr. Pedro Choi. O Dr. Pedro Choi, que está aqui na primeira fila, muito boa tarde. É que eu não posso tratar do Dr. Pedro Choi, porque é, enfim, amigo de longa data. Vou tratar por Pedro, acho que ninguém me vai levar a mal. Pedro, estamos aqui a falar de uma medicina que, na verdade, é uma medicina bastante complexa, porque dentro da medicina tradicional chinesa existem várias áreas. Sem dúvida. E eu pergunto, o que é feito para se conseguir sair de um estado como estava o Pedro para o estado em que ele se encontra hoje, onde faz uma vida normal? Sim, o mais importante é agir na causa, como disse o meu colega Eduardo Vicente, que aliás é um membro da minha equipa, trabalha com a minha equipa, e aproveito já para assinalar aqui um facto engraçado, é que dos casos que nós vimos, e o caso do Pedro também, eles foram tratados pela minha equipa, não especificamente por mim. Esta minha equipa, que existe no país inteiro, faz o meu método. Há um método Pedro Choi de medicina chinesa, e esta minha equipa pratica o meu método. Ou seja, não é absolutamente indispensável que as pessoas sejam vistas por mim para serem bem tratadas. Desde que sejam vistas pela minha equipa, terão um método Pedro Choi. Eu costumo dizer que a medicina convencional costuma dividir tanto o indivíduo que complica o problema. Na verdade, o Pedro não tinha 5 ou 6 problemas, tinha só um. Ou seja, se nós repararmos, o que é que ele fazia? Alergias, entre as quais a asma, intolerância alimentar e infecções. Tudo isto se resume a uma palavra, defesas. Porque alergias são defesas a mais, infecções são defesas a menos. Ou seja, como assim? Evidentemente que a infecção é provocada por uma bactéria, um fungo ou um vírus. É um bichinho que entra. Mas há um velho ditado chinês utilizado para as infecções de repetição, que era o que ele tinha, infecções crónicas de repetição, que diz: não basta expulsar o inimigo, é preciso fechar a porta. Ora bem, é verdade. O antibiótico expulsa o inimigo. Mas a porta fica aberta. E o que é essa porta? São as defesas fracas. A medicina ocidental tende... Eu estou a tentar falar uma linguagem simples, toda a gente me entenda. A medicina ocidental tende a classificar a asma ou as alergias como sendo defesas a mais.
A medicina chinesa diz que só se tem defesas a mais quem tem defesas a menos. Isto parece um paradoxo, mas não é paradoxo nenhum. E volto ao ditado, os chineses são muito ricos nestas coisas metáforas. Eles têm uma metáfora também engraçada para isso. Dizem que nunca há revoluções num país em que se paga bem às Forças Armadas. Ou seja, as nossas defesas... É verdade. Continua que está... As nossas defesas, se forem bem alimentadas... Não se rebelam. Portanto, a nossa terapêutica consiste em regular as defesas, equilibrar as defesas. E já agora, mais uma vez, a medicina convencional agora está muito na moda as intolerâncias alimentares. Ou seja, as pessoas fazem testes de intolerância alimentar, descobrem que são intolerantes a isto, aquilo e aquilo outro, e ninguém se explica. Às vezes o próprio médico esquece que a intolerância alimentar é uma alergia. Ou seja, o que é que se procura? Anticorpos contra aqueles alimentos. E as pessoas fazem anticorpos contra aqueles alimentos se forem alérgicos. Portanto, e o que é que nós fazemos? Ao equilibrar as defesas, as pessoas deixam de ser intolerantes. Foi o que aconteceu também no caso do Pedro. Portanto, na prática, o nosso tratamento não se resume a agir num complô grande de problemas, mas a encontrar a causa do problema e tratá-la. Ir à origem. Foi o que nós fizemos e felizmente houve resultados muito bons logo desde o princípio. Deixa-me perguntar, desculpa Pedro, duas coisas. Primeiro, a acupuntura é muito eficaz porque cada pontinho que nós vemos ali ser picado, não é? São pontinhos o quê? De fluxo de energia? Tenta lá explicar um bocadinho. Isto vai ter que se explicar em duas vias. A chinesa e a ocidental, para que as pessoas entendam. Para a medicina chinesa, evidentemente, a medicina chinesa nasceu há 4.000 anos. Portanto, nessa altura não havia conhecimento de eletricidade, nem de corrente elétrica, nem de nervos, não existiam. À medida que a medicina chinesa... Portanto, nasceram pontos de acupuntura que são trajetos de passagem de energia. Hoje sabemos que essa energia é a eletricidade. Portanto, e sabemos que esses canais têm uma relação direta, ou pelo menos têm o trajeto dos nervos, dos atuais nervos. Mas a verdade é que a medicina chinesa nasceu numa altura em que esta linguagem não existia, aplicam outro tipo de linguagem, e esse tipo de linguagem tem que ser emprego quando queremos ter resultado na prática. E, evidentemente, quando queremos explicar, a acupuntura, na prática, vai regular o organismo por dentro. Porque todo o nosso organismo é regulado pelo sistema nervoso central. E a explicação, ou seja, nervos a partir do cérebro. O que nós fazemos é criar, pela acupuntura, reflexos do corpo, no sentido de produzir equilíbrios. Na prática, quando eu coloco um ponto de acupuntura, estou a dar ao cérebro uma ordem para que ele promova um comportamento diferente do organismo. Na prática, o segredo do sucesso desta terapêutica não é espetar agulhas. Outra vez, outro mito que as pessoas têm é que aquilo que é muito difícil é a acupuntura é espetar agulhas. Espetar agulhas é uma coisa muito fácil, aprende-se no primeiro ano de um curso de 5. Portanto, aquilo que é difícil é fazer o raciocínio que leva a escolher os pontos adequados. Ou seja... Porque há milhares de pontos, imagino eu. 3.000, mais ou menos 3.000 pontos. O universo de 3.000 pontos... Nem tu sabias, Pedro. Estás a ver que ias vir aqui para aprenderes isto. Na prática, nós vamos fazer uma equipa entre ervas e pontos de acupuntura. Vamos escolher uma equipa de um universo de 3.000 pontos, mais ou menos 20, e de um universo de 8.000 ervas, mais ou menos 30, 40 ervas. Todas colocadas em 2 ou 3 medicamentos à base de ervas, gotas ou cápsulas, coisas dessa natureza. No caso do Pedro, foram gotas, tanto quanto parece. O Pedro foi consultado pelo meu irmão, o Dr. João Choi, e foi tratado por outros membros da minha equipa que tomaram conta do caso. E ainda hoje toma as tais ervazinhas que começou a tomar há 2 anos. E, entretanto, portanto, é esta equipa que é feita que decide se vai funcionar ou não vai funcionar. Não é evidentemente que qualquer acupuntor que tenha uma formação mínima vai acertar nos pontos da acupuntura, não tem nada de especial espetar agulhas. Aquilo que é muito difícil, aquilo que faz a diferença entre um tratamento muito bom e um tratamento muito mau, foi que pontos foram escolhidos, que ervas foram escolhidas, que isto no global faz uma equipa. Ou seja, no fundo, o funcionamento eficaz tem a ver com a escolha acertada, quer das ervas, ou seja, da fitoterapia, quer então dos pontos da acupuntura. Em teoria, e partindo de um ideal, seria possível, numa só sessão de acupuntura, curar qualquer problema de saúde. Diz-se na China que isso é possível, mas com o acupuntor tem que ter 1000 anos de experiência. Eu estou com cerca de 26, preciso de mais 900 e... Ainda precisas de mais alguns. Mas 84 para chegar lá. Para conseguir curar toda a gente só com uma sessão de acupuntura. Ou seja, em teoria é possível. O que eu estou a dizer é preciso uma sabedoria enorme. Claro. Mas eu escolhi mais uma vez esta metáfora, justamente no sentido de que se perceber que aquilo que faz a diferença entre ser muito bom e ser muito mau é o nível de conhecimento, é o grau de conhecimento. Não é saber ou não espetar agulhas, que isso é uma coisa facílima. O que é difícil não é espetar a agulha, é escolher o sítio onde ela vai ser espetada, que ponto, decidir que ponto da acupuntura e que erva. No sentido, e é preciso perceber a equipa, porque nós podemos dizer, há pontos extraordinários para a asma, há pontos extraordinários para as alergias, há pontos extraordinários para o reumatismo.
Contudo, o que interessa é que aquele ponto seja o extraordinário para aquele indivíduo. Nós não podemos fazer uma equipa de futebol com 11 Ronaldos, porque de certeza absoluta que a equipa vai perder. Ok? Portanto, o que é que eu estou a querer dizer com isto? É preciso escolher cada ponto adequado ao global da equipa, sendo que depois as ervas utilizadas fazem a equipa com os pontos. Ou seja, é um conjunto, é esse conjunto que será um conjunto de sucesso ou de insucesso, consoante a inteligência e o grau de conhecimento de quem receita. É essa a parte mais difícil. É muito curioso, porque agora finalmente as pessoas começam a utilizar a palavra medicinas complementares e não alternativas, porque na verdade estamos a falar de coisas complementares, e é curioso porque o teu trajeto, tu primeiro começaste pela medicina convencional e só depois então optaste pela medicina tradicional chinesa. Para quem sente que ao escolher a medicina, sei lá, tradicional chinesa ou outra complementar, que está de alguma forma a trair a convencional, como é que se gera este conflito? Não há conflito. Eu penso também é uma questão, alguém tem que fazer cada uma das duas. Eu não tenho nada contra nenhuma das medicinas. Antes, pelo contrário, eu sou um defensor da medicina convencional. Se estiver doente, também me trato para a medicina convencional, envio a família à medicina convencional e envio pessoas para a medicina convencional. Portanto, não tenho nada contra, antes pelo contrário. E a palavra complementar parece-me ótima. Apenas quero enfatizar que a medicina chinesa ou estas outras medicinas naturais não são complementares da medicina convencional, elas são complementares umas das outras. Exatamente. Ou seja, a medicina convencional é também complementar da medicina chinesa. Aliás, eu tenho a certeza que daqui a 30 anos as medicinas principais serão as naturais. A Organização Mundial de Saúde e os Estados vão obrigar o cidadão a decidir, a ser tratado primeiro por uma medicina natural e só depois por uma medicina tóxica. A razão é simples, é que nós estamos a intoxicar o planeta. Já se fala nisso na Organização Mundial de Saúde, já se fala nisso num campo mais fechado para daqui a algum tempo passar para o público. Por exemplo, os peixes estão a mudar de sexo por causa da pílula contraceptiva feminina. No sentido em que nós humanos tomamos toneladas de medicamentos por dia. E esses medicamentos vão parar à água através das nossas urinas e das nossas fezes. E intoxicam o planeta. Ora, qual é a diferença em relação às coisas naturais? A diferença em relação às coisas naturais é que elas tiveram origem numa erva. O que é que isso tem de diferente? É que a natureza está habilitada a transformar essa erva. Da mesma forma está habilitada a transformar os produtos que dela saíram. Enquanto que as substâncias de síntese vão para a terra e lá estagnam, intoxicam e não se conseguem eliminar. E ficam lá muito tempo intoxicando, por exemplo, no caso dos antibióticos, muitos que teve que tomar, infelizmente, o Pedro, estão a fazer com que os animais ganhem resistências às bactérias, resistências essas que depois são transportadas para o humano, causando aquelas infecções mortais que não há antibiótico que seja... Que nos valha. Que nos valha. Pedro, muito obrigada pelos teus muitos esclarecimentos, e foram muitos esclarecimentos que foram deixados aqui. Agora, Pedro, como é que tu te sentes presentemente? Conta-me. Estás a fazer na mesma a fitoterapia, as ervinhas, não é? A acupuntura já não fazes? Faz. Ainda faz acupuntura. E como é que é a tua vida agora? Agora é muito melhor. Agora já não tenho tantas faltas de ar. Não tem mesmo, já. E é mesmo zero. Zero? E já consigo fazer coisas que antigamente não conseguia fazer, como comer um doce, por exemplo, correr, até com mais esforço, fazer um normal jogo de futebol... Esses esportes que antigamente não podia fazer. E já podes sair de casa com os teus amigos, passear, antes estás a pensar, agora aí fico doente e agora não sei o que, alguém te subiu ao meu lado, este espirrou. Fazes uma vida normal. Já está mais tranquilo. Já estás mais tranquilo. E tu habituaste bem aos tratamentos, ou seja, lidas bem com as agulhas e com o facto de tomar as gotinhas, aquilo tudo, para ti é pacífico? Sim, eu até tento me lembrar sempre todos os dias que tenho que cumprir a fitoterapia e todos os meses agora ir à acupuntura e fazer uma sessão. Portanto, neste momento tu já estás a fazer só uma sessão, não é? Porque o tratamento primeiro é uma vez por semana, depois 15 em 15 dias, depois uma vez por mês. Já estás numa vez por mês. E estás de saúde e recomendas-te. Olha ele. Estou de saúde e recomendo. Pedro, fico muito satisfeita de perceber que realmente houve aqui uma evolução tão positiva. Agradeço a tua presença, a presença da Dora. Muito obrigada. Que alívio para esta também, depois de tantos anos de sofrimento. Eu queria agradecer à professora de inglês que lhe mudou o teste para ontem para ele estar aqui hoje. Como é que se chama a tua professora?
Wanda Varela. Professora Wanda Varela, muito obrigada, mas estes testemunhos são importantes, abrem aqui uma janela de esperança para outras pessoas que têm as mesmas patologias. Lembre-se disso. Um beijinho grande para si e não façam um teste muito difícil que o miúdo... Não, já fez. É do miúdo. Ai, já fez. Pronto. Tudo bem. Obrigada, Pedro, também pelos teus esclarecimentos. Muito obrigada.